Mulheres incríveis merecem looks à altura. Na Juliana Souza Store, entendemos cada nuance da moda feminina e selecionamos peças que realçam sua beleza natural e confiança. De Campinas para todo o Brasil, levamos até você tendências que conquistam corações. E para as apaixonadas por novidades e descontos, nossas lives diárias no Instagram são um verdadeiro desfile de oportunidades imperdíveis. Porque na Juliana Souza Store, celebramos você em cada detalhe. Venha se redescobrir conosco e eleve seu estilo ao próximo nível. Olá, pessoal! Muito boa noite! Estamos começando mais um episódio do Beautycast. Sejam muito bem-vindos! E essa semana, estamos finalizando a semana do Outubro Rosa e não poderíamos trazer, outra pessoa para falar melhor aqui do que a doutora Natália Meneguzzi. Muito bem-vinda, doutora, viu? Ela que é ginecologista e obstetra. Inclusive a minha, tá, gente? Eu passei aí todo o pré-natal com a Giovana nas mãos dela, né? E hoje ela vem aqui desfrutar um pouquinho, né? Compartilhar a mensagem, né? As informações sobre exames principais ginecológicos que nós mulheres precisamos fazer nesse mês, né? Que é um mês de incentivo para você tomar cuidado. Doutora, obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela presença, é uma honra estar aqui com você hoje. Ai, Ju, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Ai, que bom. Foi super gostoso acompanhar você durante a gestação. Hoje a gente ainda faz exames de rotina. Sim. E super gostoso estar aqui. Ai, obrigada. E o legal, assim, que ficou uma amizade, né? E por coincidência, gente, eu descobri no começo aí do exame que ela é esposa do meu médico da bariátrica, o Dr. Rafael Meneguzzi, né? Que, assim, aí é o casal que eu tô em boas mãos, gente, apesar que eu estou devendo uma visita. Eu sei. Não puxe minha orelha, doutor, por favor. Nath, posso te chamar assim, claro, porque já né? Somos aqui íntimas, tá? Primeiro, se apresente. Quem que é a Natália? Conte mais ao público, né? Que tá ouvindo a gente. Quem que é a Natália Meneguzzi? Bom, gente, eu sou, primeiro, mãe de 2. Ai, coisas mais lindas. Eu acho que é a coisa mais importante, né? Sim. Tenho 2 filhos lindos, Matheus de 4 anos, Pedro, que tá fazendo 11 meses amanhã. Casada com o Dr. Rafael Meneguzzi, cirurgião bariátrico. Eu sou formada em ginecologia e obstetrícia e ultrassonografista. Então, hoje eu trabalho só com ultrassom e faço exames da parte ginecológica, de obstetrícia, medicina fetal e exames de rotina também. Ah, maravilha, doutora. É uma hora doutora, uma hora Nath, outra... Como a gente vai... Fala pra mim qual foi a sua maior inspiração na sua carreira médica? Ju, acho que desde que me conheço por gente, eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Você tem alguém na sua família? Tenho alguns médicos, meu avô era médico, foi pediatra. Tem algumas pessoas, tem uma prima que é pediatra também, algumas pessoas na família. Acho que tem uma certa inspiração, com certeza. Mas eu sempre quis ser médica. Tem uma história que a minha avó, que eu era muito próxima, teve um problema de saúde. Eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade e ajudava a cuidar e fazia curativo e falava, não, eu sou só médica, eu que vou cuidar de você. Então, acho que eu sempre tive um pouco dessa vontade do cuidar, de estar ali olhando pelas pessoas, né? Acho que isso é o que eu faço um pouco hoje na minha profissão. Então, acho que tive as inspirações aí da família. Era isso que eu ia perguntar. Você teve alguma referência, algum mentor, assim, também fora da família, que você se espelha? Principalmente na faculdade, né? A gente vai começando a conhecer as pessoas e se inspirar mesmo nessa questão do cuidado. Tive professores importantíssimos aí na minha jornada, né? Com ultrassom também.
Mas acho que todo mundo que passou ali na minha formação tem um pedacinho de inspiração para Que legal. somos. Agora uma pergunta que eu nunca fiz e curiosidade mesmo. Você conheceu o Dr. Rafael na faculdade? Sim. Ah, Primeiro ano de legal. faculdade. Primeiro, A gente que começou a namorar legal. no primeiro ano. Que bacana. E estamos juntos até hoje, 17 anos juntos. Fez a faculdade, se formou, Tudo junto, tudo Que junto. legal. Aí terminamos a residência e a gente casou. Ai, gente, eu sou fã, é um casalzão. E os filhos? É família de margarina mesmo, sabe? Lindos, eu sou fã mesmo. Nath, então assim, vamos falar da sua especialidade, maior especialidade, que é a ultrassonografia, né? Que é uma área muito específica dentro da medicina. E o que te atraiu para essa especialidade hoje? Eu já fui direto, quando eu fiz ginecologia e obstetrícia, eu já passei por um estágio de ultrassom dentro da GO e já gostei muito, principalmente da parte de medicina fetal. Eu acho que foi uma coisa que me encantou, assim, de cuidar do feto desde a barriga. Então, já na residência mesmo de ginecologia e obstetrícia, eu já comecei a gostar dessa área de ultrassom. Aí terminei a residência, já consegui entrar na especialização, na residência de ultrassom. E aí fui, não parei nunca mais. Ai, gente, olha, eu sou prova viva, tá? A Nath, depois que eu comecei, né, a fazer os exames com ela, pode falar, né, o nome da clínica Attentive, que Pode. eu tenho, né, minha ginecologista, que é a doutora Kalinka, e aí, conforme ela ia me passando o pré-natal, né, os exames para fazer, foi a primeira pessoa que eu fiz, foi a Nath. Eu me encantei, eu falei, eu só vou fazer com ela. É um cuidado, sabe, realmente, é um amor diferente. Eu não sei se você já ouviu falar, se alguém já falou isso pra você, mas eu vou falar aqui porque eu acredito que a gente tem que honrar, sabe? As pessoas que cuidam com carinho. A gente se sente amada, de verdade. Carinho especial. Por mais que é um tempo mais curto, né, ali, mas é um tempo especial. E eu lembro que eu fiz o chá revelação, né? E aí eu falei, ela escreveu no papel e ela não transpareceu nada, porque ela sabia que eu queria uma menina já, né? Então, assim, você foi primordial, assim, nessa fase da minha vida, tá? E eu guardo com muito, muito carinho. Tanto é que agora, depois de 6 anos, ainda a gente tem contato, né? Graças às redes sociais. Eu acompanhei suas gestações também, acompanho o Dr. Rafael. E levo vocês no coração, de verdade. Que legal. Vocês fazem toda a diferença, assim. Fizeram, né? Toda a diferença no meu pré-natal. Que bom, obrigada, obrigada. Eu tenho vários pacientes, assim, que como é um acompanhamento, principalmente gestacional, que a gente fica meses juntos, né? O que você falou, os encontros às vezes são rápidos, mas o paciente que está sempre voltando, então a gente vai criando uma relação mesmo, Sim, né? Sim. Então eu tenho algumas pacientes que ficaram mesmo assim, amigas, sabe? No coração. Ou então que depois voltam, trazem o neném para eu conhecer, ou que voltam para fazer os exames de rotina e continuam acompanhando comigo. Super gostoso. E aí, nessa sua carreira, agora é até uma pergunta aqui que me veio na cabeça. Teve algum caso que você deu o diagnóstico e ruim pra mãe, assim? Vários. Que assim, eu imagino, né? A gente que é mãe... Eu falo que assim, graças a Deus eu dou muito mais notícia boa do que notícia ruim, né? Mas não tem como a gente fugir das notícias ruins, né? Então, eu sempre falo que eu acho que eu tô lá para isso também, né? A importância dos exames de pré-natal, principalmente. Outros exames, né? Exames de mama, que às vezes a gente encontra algumas alterações que a gente sabe que são mais graves. Então, eu acho que a minha função, o meu papel é estar lá para passar isso para o paciente, né? Ter essa sensibilidade, né? Com certeza, claro que com todo cuidado, né? A gente tem que tentar entender pelo que o paciente está passando, né? Então, não é simplesmente você dar um diagnóstico, você falar o que o bebê ou o que o paciente tem.
com todo cuidado, mas acho que é a nossa função também, né? Passar isso para o paciente, explicar, dar as orientações, como vai ser o acompanhamento dali para frente, ou se tem que fazer algum outro exame para complementar. Muitas vezes eu ligo para o médico do paciente, né, para falar diretamente, para a gente tentar agilizar alguma coisa, um exame, um complemento que precisa fazer. Mas isso não é todo mundo que tem esse cuidado, né, doutora? Não, é a parte ética, eu sei, gente. Mas que legal, que é o diferencial, gente, é isso, né? O diferencial. E vocês estão vendo a calma, né? A calma que ela fala, a delicadeza. E é assim, e isso que nos passa essa tranquilidade, essa paz, essa coisa e principalmente a lealdade nas informações, né? De que falar exatamente tudo, né? Porque tem médico que não fala tudo, enfim. Doutora, sobre a gestação, na sua experiência, na sua vasta experiência aí, qual que o que você diria que é essencial no exame numa gestação saudável? Que tipo de exame que você recomendaria fazer, que é essencial para a gravidinha? Mulheres incríveis merecem looks à altura. Na Juliana Souza Store, entendemos cada nuance da moda feminina e selecionamos peças que realçam sua beleza natural e confiança. De Campinas para todo o Brasil, levamos até você tendências que conquistam corações. E para as apaixonadas por novidades e descontos, nossas lives diárias no Instagram são um verdadeiro desfile de oportunidades imperdíveis. Porque na Juliana Souza Store, celebramos você em cada detalhe. Venha se redescobrir conosco e eleve seu estilo ao próximo nível. A gente tem alguns exames que são a rotina básica do pré-natal, né? Falando aí de ultrassom, né, gente? Tem os exames laboratoriais e outros tipos de exames, mas aqui eu tô mais focada na parte de ultrassom. Então, para as gestantes, a gente tem ultrassom inicial, né? Obstétrico inicial, que geralmente é feito entre 6 e 9 semanas de gestação. É para a gente ver o tamanho do bebê, a idade gestacional correta, né? Se é um só, se são 2, se são 3, né? Eu tenho um trigemelar que eu tô acompanhando, que não é tão comum, mas às vezes acontece, né? Legal. Depois disso, a gente tem morfológico de primeiro trimestre, entre 12 e 14 semanas, para a gente já descartar parte do risco para as malformações, para síndromes. Morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, que a gente consegue ver mais ainda de formato do bebê e descartar mais ainda, cerca de 90% das malformações, das síndromes. E depois disso, a gente tem geralmente um obstétrico com Doppler, que é feito aí no terceiro trimestre, entre 32 e 35 semanas. Finalzinho da gestação, geralmente perfil biofísico fetal, que é aquele exame que associa o ultrassom com a cardiotocografia para avaliar a frequência cardíaca do bebê. De base, são esses exames, claro que depende muito de patologias, né? Varia de paciente para paciente, conforme a obstetra for sentindo necessidade, um exame que está alterado, às vezes a gente tem que antecipar o controle, mas no geral, uma gestação de baixo risco são esses exames. Ah, muito importante saber, né? E em questão de quantidade, né? Você falou aí pra gente todas as etapas, né? Tanto do tempo, né, em cada período, né, que for falado. Agora, é bem legal, assim, falar também da sua nova conquista, né, sobre a clínica Avante, Amiti, a clínica Amiti, que você tem com a doutora Maísa Nunes. Isso. Né? Conta pra mim, conta pra gente dessa novidade, dessa clínica, né? Antes você atendia só convênio e agora você passou para a própria clínica, né? Qual que é o diferencial? Então, a gente estamos desde agosto com a nossa clínica Amit, no Mediplex. É uma coisa que a gente queria muito fazer junto, né? A doutora Maísa é minha amiga pessoal e ela teve a mesma formação que eu. Então, a gente sempre quis muito ter uma clínica juntas, trabalhar mesmo juntas. Então, é uma conquista mesmo, a gente está super feliz. E a gente trabalha só com exames particulares e reembolso,
mas porque a gente quer ter um cuidado diferente com o paciente. Então, o diferencial nosso é tempo. Então, a gente tem que ter tempo para poder avaliar bem o exame de ultrassom. Quanto mais tempo, mais cuidado a gente consegue ter. Você me conhece, sabe que eu gosto de conversar, explicar detalhes, principalmente os exames morfológicos, mas também acho que exames de rotina, né? Você pegar um transvaginal, fazer uma avaliação 3D da cavidade uterina, né? Isso faz toda a diferença, uma posição de um DIU que a gente consiga avaliar com um 3D. Então, a gente ter tempo, ter uma tecnologia legal, tudo isso faz diferença, né? Então, a gente está lá trabalhando super feliz, do jeito que a gente gosta, né? Podendo cuidar da paciente e tendo bastante tempo aí para a gente avaliar da melhor forma. Ah, muito legal. Isso que vale a pena, então, gente. Que nem eu, antes, eu passava com a doutora com um convênio, né? Mas, assim, é o valor, de fato, que a gente vê no atendimento. Por isso que eu falo que, às vezes, atendimento não tem valor, assim, né? É inestimável. É uma coisa que você... Ainda mais um filho, né? E qual que é o endereço que tá? A gente está no edifício Mediplex, que fica na Avenida Barão de Itapura. Número 610, próximo do Hospital São Luís. Pertinho, umas 2 quadras. E tem ali. todas as especialidades ali de... É um prédio que foi feito para a área de saúde. Uhum. Então, são várias salas de atendimento. Na nossa clínica, a gente tem a sala de ultrassom, que eu atendo, eu e a doutora Maísa. E o doutor Rafael, meu marido, também está atendendo lá. Então, a gente fica com 2 salas ali. Uma para atendimento de cirurgia gastrointestinal, cirurgia da obesidade, com o Rafael, e uma para ultrassom. Mas ele tá na Vitália ainda? Também tá na Vitália. Ah, maravilha. Doutora, agora, se tratando de Outubro Rosa, né? Vamos enfatizar, a gente deixou a doutora Natália por último, justamente para a gente puxar esse assunto muito importante do Outubro Rosa, né? E a sua principal causa aí, né? Sobre o câncer, essa principal doença, né? Qual que são os exames recomendados que você diria para toda mulher fazer? E a partir de que idade? Para a mama, a maior importância é a gente pensar na idade da paciente. Então, a paciente abaixo de 40 anos, isso para as pacientes baixo risco, tá, gente? Porque varia muito o paciente que já tem um histórico na família ou que já tem um histórico pessoal de uma neoplasia, de um tumor. Mas para as pacientes, em geral, baixo risco, abaixo dos 40 anos, ultrassom de mama é suficiente. Então, anualmente, se não tiver nenhuma alteração, a gente faz avaliação com ultrassom. Após os 40 anos, a gente entra com avaliação com a mamografia também. Grande parte das pacientes vão ficar alguns anos ainda fazendo associação de ultrassom com mamografia, porque isso varia muito conforme a composição mamária de cada paciente. Então, enquanto a paciente tem a mama bastante densa, bastante glandular, a gente ainda associa com ultrassom. E depois a gente passa só para mamografia. Mas é muito importante, antes dos 40, ultrassom, após os 40 a gente entra com a mamografia também. E a importância da gente falar do Outubro Rosa é prevenção, né? Prevenção, né? A gente sabe, e quem trabalha com isso, a gente vê na nossa rotina, que principalmente para câncer de mama, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Né? Então, você diagnosticar um câncer, um tumor, num estágio inicial, ele é tratável, né? Então, muitas vezes consegue fazer uma cirurgia pouco invasiva, né? Hoje em dia não precisa tirar a mama para todo tipo de tumor. Existem alguns tumores que dá para fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, você muda o tratamento e você muda o prognóstico da paciente fazendo um diagnóstico precoce. E eu sempre explico para as pacientes que às vezes o paciente reclama, mas tem que fazer mamografia, doutora. É um exame meio chato, né? Isso após os 40, né? Que você Após os 40. Antes dos 40, a mesma coisa. É só ultrassom, mas a importância é a mesma coisa. Mas no ultrassom você consegue diagnosticar alguma tendência que ela pode ter? Porque eu já vi mulheres, né, que desenvolveram câncer novas, né? Sim. A gente tem visto muito
tumor de mama, câncer de mama em pacientes mais jovens, uma coisa que tem crescido, infelizmente. A gente não consegue ver uma predisposição, tá? Isso não tem como. Mas o que eu falo de diagnóstico precoce é que, por exemplo, um nódulo na mama, para ele ser palpável, geralmente ele tem que ter por volta de 1 centímetro. Então, para o paciente sentir o nódulo e ir até o médico e fazer ultrassom, geralmente ele tem que ter 1 centímetro. No ultrassom, na mamografia, a gente consegue detectar nódulos a partir de 2, 3 milímetros. Então, muito antes dele ser palpável. Essa é a importância de você fazer anualmente. Né? Muito antes de você sentir o nódulo, de você perceber que o nódulo está lá, se você fizer exame, a gente consegue detectar. O diagnóstico de câncer de mama não é feito nem por ultrassom, nem por mamografia, né? São exames de rastreio. Mas a gente separa paciente que não tem nada ou que tem um nódulo, uma alteração que é benigna, que tem características benignas, de um nódulo ou uma alteração que pode ser maligno, que tem características a ultrassom de malignidade. E aí essa paciente vai para uma biópsia, que a biópsia é quem vai realmente diagnosticar se é um tumor ou não e que tipo de tumor que a paciente tem. Mas a gente consegue fazer essa separação da paciente que pode acompanhar anualmente, que está tudo bem, da paciente que precisa fazer uma avaliação mais precisa. Ah, gente, muito importante, hein? O assunto eu tava ouvindo ela aqui, já tava tensa, assim, sabe? Porque é preocupante, né, gente? É preocupante. Doutora, uma dúvida aqui, aproveitar e me consultar. O silicone, ele impede alguma coisa ou ele, na hora do exame? Ele não interfere em nada. Nada. Tá? O implante de silicone, tanto para ultrassom quanto para mamografia, não interfere no rastreio para câncer de mama. Por quê? Independente da posição que a gente coloca o implante, porque tem o implante colocado acima do músculo ou abaixo do músculo. Ele sempre fica abaixo da glândula mamária. Então, e o que a gente vai avaliar nesses exames é a própria glândula. Então, ele não interfere em nada na minha visualização, principalmente para o ultrassom, que ele vai estar sempre lá embaixo, tá? Inclusive, o ultrassom é um exame super bom para avaliar o implante em si. Se tem algum sinal de ruptura, né? Se tem dobras, se tem contratura capsular. Então, além da gente avaliar o tecido mamário, eu consigo ver bem também como que está esse implante de silicone. A diferença é na mamografia, porque a gente tem que fazer para as pacientes que têm o implante de silicone uma posição a mais, um filme a mais. Então, a paciente que geralmente faz 2 posições diferentes, ela vai fazer 3. Mas todos os estudos mostram que isso não interfere no rastreio para câncer de mama. E também nem para desenvolver a doença? De jeito nenhum. Não tem nada a ver com... Não aumenta risco para câncer de mama. E também para outras doenças? Existem outras doenças na mama, fora o câncer de mama ou não? Existem doenças benignas, né? Cisto, que é muito comum, né? Que são aquelas bolinhas de água. Existem as mastites, que muitas vezes a gente acha que é só em quem amamenta, né? Mas a mastite não deixa de ser um processo inflamatório, infeccioso do tecido glandular mamário. Então, existe em paciente que não está amamentando. E N alterações, né? Existem nódulos benignos, né? Existem nódulos de gordura que às vezes a gente consegue ver. Então, é um exame super completo, dá para ver bastante coisa. Ah, gente, é isso. Fiquem ligadas nos exames. Beautycast aqui chamando a sua atenção para isso, hein? Última semana aí de outubro, né? É um mês aí de conscientização, mas o autocuidado é todo mês, toda hora, né, doutora? Com certeza. O autoexame das mamas é super importante, né? Às vezes tem paciente que fala para mim, doutora, mas eu não sei fazer esse autoexame. Mas não tem muito segredo, né? É você fazer o exame de toque, é você conhecer a sua mama, né? E se você sentir alguma coisa diferente, com certeza você vai perceber e vai correr para o médico, né? É isso. Então, acho que o autoexame também é extremamente importante. Doutora, voltando agora um pouquinho no assunto de exames... não é de parto, né? Tô falando errado. De pré-natal. De pré-natal. Sobre que, na verdade, eu já passei, né, por um aborto espontâneo. Foi com você que eu fiz?
o exame? Você Vamos lembrar fez aqui o primeiro exame, né? da segunda Tava gravidez. bem no comecinho, né? É, Mas eu acho que quando você teve a você não ficou perda, sabendo. Você não ficou foi sabendo. comigo. Não sei se eu tava de licença. Não, porque na verdade, hoje é um assunto que eu falo assim, me trouxe um aprendizado e também uma bagagem até para repassar, tá, gente? Então, para mim é tranquilo falar sobre isso, mas eu acho que você não ficou sabendo, talvez pelas redes sociais, né? Mas o que eu ia te perguntar, o aborto foi um aborto espontâneo, tava com 10 semanas. Não tive sangramento, não tive nada assim, uma queda, não sei. Nunca tive nada na família. Por isso que eu ia perguntar. Geralmente, quando acontece isso, é hereditário? Tem que, porque a gente ouve falar, já teve na família, que não sei o que, é normal acontecer. Para esse tipo de assunto sobre aborto espontâneo, né? Porque tem outros tipos e tal. É comum você ver hoje? Infelizmente é, Ju. Mulheres incríveis merecem looks à altura. Na Juliana Souza Store, entendemos cada nuance da moda feminina e selecionamos peças que realçam sua beleza natural e confiança. De Campinas para todo o Brasil, levamos até você tendências que conquistam corações. E para as apaixonadas por novidades e descontos, nossas lives diárias no Instagram são um verdadeiro desfile de oportunidades imperdíveis. Porque na Juliana Souza Store, celebramos você em cada detalhe. Venha se redescobrir conosco e eleve seu estilo ao próximo nível. Uma coisa que a gente vê bastante. As estatísticas divergem um pouquinho, mas em média, aí, mais ou menos 25% das gestações evoluem para algum tipo de aborto espontâneo. É muita coisa, né? Você vai pensar um quarto das gestações, né? Então, infelizmente, para quem trabalha com isso, é uma coisa bastante comum. O que a gente sabe é, na maioria das vezes, principalmente nos abortos que são muito precoces, né? Bem no comecinho da gestação, que acho que foi o seu caso, né? A gente não consegue estudar o embrião. Então, a gente não consegue saber exatamente qual foi a causa. Mas a gente sabe que a principal causa de aborto é um bebê com alguma malformação, né? Uma aneuploidia, que a gente fala, que é quando tem alguma alteração na formação mesmo do próprio bebê. O organismo da mulher reconhece isso e ele já para esse desenvolvimento, né? Então, por isso que muitas vezes acaba que a paciente não tem sangramento, não tem nenhum sinal disso, né? O desenvolvimento simplesmente para. Então, é uma coisa bastante comum e a principal causa é essa. Existem outras causas? Claro que existem, né? Mas em alguns casos, quando a perda é um pouquinho mais tardia e a gente consegue fazer a avaliação mesmo do embrião, mandar para o estudo anatomopatológico, a gente consegue saber exatamente qual a causa daquele aborto. Mas é a grande minoria. Porque a maioria dos abortos acontece bem no comecinho da gestação. E aí é a fase que a gente não consegue responder isso para a paciente. Mas o que eu sempre falo para a paciente, não se cobre, né? Dificilmente é alguma coisa que a mulher podia ter feito, que deixou de fazer, ou que fez a mais, ou que não Era fez. isso que eu ia perguntar. É alguma, sei lá, uma vitamina, alguma alimentação saudável que eu deveria ter e não tive? A gente sabe que a principal causa é genética, né? Tem outras causas, claro, trombofilias, que hoje é uma coisa bastante comum, né? Que é uma doença sanguínea, né? Uma propensão à trombose que a paciente tem, que pode causar aborto, mas a gente sabe que a maioria é uma alteração genética. Então, muitas vezes não tem o que a paciente fazer ou deixar de fazer, né? Claro que o se preparar para uma gestação é super importante, né? Então, fazer aquela avaliação pré-concepcional, tomar as vitaminas pré-concepcionais, isso, claro que interfere no desenvolvimento do embriãozinho, né? Mas dificilmente a gente consegue dizer, não, foi a sua alimentação, foi uma atividade física, né? Isso, na grande maioria das vezes, não interfere. Entendi. No mundo, assim, humano, né? Tipo, não científico, como o da doutora, a gente sabe que é Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, enfim. Mas, só para compartilhar, eu lembro que eu fiz o exame com a doutora, acho que tinha 2,5 milímetros. Milímetros que fala, né? Bem pequenininho. Eu tava bem no começo mesmo. Eu descobri, acho que com uma semana de atrasou, já fiz o exame.
de gravidez para saber, enfim. Eu lembro que a gente fez o ultrassom, não dava nem pra ouvir o coraçãozinho ainda, de tão precoce que era, tão pequenininho. Não dava. Só que aí teve um episódio que aí eu voltei com a minha médica, né? E aí ela falou assim, e tava na época da pandemia. E aí eu falei pra ela falou, Ju, toma a vacina, agora você vai precisar tomar a segunda dose. E eu fui e tomei. Acho que foi 3, 4 dias aí esse episódio aconteceu. Na sua opinião, assim, pelo que você tem vivenciado, você acha que tem associação? Teve associação? Você ficou sabendo de alguns casos disso também? De pacientes tomou a vacina aí? Ju, não Você acha que não tem associação? Que não tem associação. Eu acho que assim, tem muita coisa ainda para se estudar, né? Sobre a vacina e sobre o Covid em si, né? A gente sabe que a infecção traz algumas alterações aí para a gestação. A gente viu bastante na época que estava tendo muitos casos, né? Pro bebê, interfere no crescimento, no ganho de peso, pode trazer uma redução do líquido amniótico. Então, para o feto em si, a infecção pelo vírus pode trazer, sim, algumas complicações. Mas a vacina em si não traz nenhuma complicação, nem para perda gestacional e nem para a gestação em si. Os estudos já estão mostrando aí que não tem nenhuma interferência. Ah, entendi. É porque a gente fica... Como que era uma coisa que não tinha uma certeza, né? A gente só tem que tomar, mas as causas, né? Depois, a gente não tinha a certeza, enfim, a gente... tem que culpar alguém, né? Eu acho que é muito comum isso. Por isso que eu falo para as pacientes, não tente procurar uma causa, mas eu acho que é natural da gente tentar entender, né? Achar uma causa mesmo. O que aconteceu para não ter dado certo essa gestação, né? Mas eu acho que isso acaba pesando muito para a mulher, né? Não, demais. Foi uma fase, gente, que eu acho que eu nunca compartilhei aqui com vocês, mas é uma fase que eu passei e eu não desejo pra ninguém, porque na verdade, não foi sangramento, eu tive um borrão só, né? E aí, nesse borrão, eu já fiquei alerta e já fui fazer o exame, e aí foi constatado que não tinha mais embrião, porque não era feto ainda, né? Embrião. Era o embrião, então aquele pontinho que eu via no exame quando eu fiz, já não tava. Então, o próprio corpo, né? Já vai reabsorvendo. Expeliu, tal. Eu até esperei pra ver se o saco gestacional saía, né? Sozinho, mas não. Daí eu tive que fazer a curetagem, tal. Mas, assim, foi um momento que eu assim, claro, não desejo pra ninguém. E o mais, só... compartilhando, tá, gente? Histórias e conversas aqui. E eu fui fazer a curetagem, doutora, pensa. Lá na maternidade, onde a Giovana nasceu, eu fiquei no mesmo andar. Então, eu tava, tipo, ela tinha 4 anos, mais ou menos. Há 4 anos atrás, eu tava dando a luz pra ela. E 4 anos depois, eu tava... É difícil, né? Nossa. É muito difícil. E assim, eu não fui a primeira e não vou ser a última. É uma fase, assim, que você tem que ter muita, muita força. E, claro, médicos excelentes do seu lado para poder te dar força também, para te acalmar, para você se sentir seguro, de fato, né? E é um momento também que a gente vai entender hoje, né? Depois, né? Depois que passa. Depois que passa tudo. Mas o que eu acho que é importante é que a gente não pode minimizar essa situação. Sim. É comum, acontece. Não, eu conheço alguém que já passou por isso. Não dá pra gente minimizar, né? Nós que somos mães, a gente sabe que a partir do momento do positivo... Não, ali eu já tenho... A gente tem a expectativa, né? A gente já se sente mãe. Então, é difícil em qualquer idade gestacional. Sim. Né? É só no começo. Não tem isso, né? É uma perda. Era uma vida, né? A gente tem que viver um certo luto. Eu acho que é importante isso, porque é uma perda mesmo, né? A gente tá contando com aquilo, a gente já ama aquele serzinho, né? Mesmo antes de ouvir o coraçãozinho.
Então, tem que ter esse cuidado, né? Não pode minimizar o sofrimento da mãe. Sim, hoje eu vejo, eu tinha feito o ensaio fotográfico já, a Giovana, tipo, fui promovida a irmã mais velha. Então tem tudo, assim, é uma história, gente, que eu, repito, eu conto hoje totalmente com leveza, né? Porque eu sei que tudo tem o seu propósito, hoje a gente entende o porquê das coisas, mas é uma história que eu vivi, né? E é isso, não devemos minimizar também, tá? E eu tenho certeza. E o legal também, doutora, é que nas redes sociais, muitas pessoas se identificaram comigo, sabe? Porque ali, porque assim, eu fui lá, postei, fiz um ensaio lindo, tal, e aí, dias depois, dando a notícia, sabe? Então, Deus nos dá essa força, gente, essa convicção, sabe, de que Ele tá no controle de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas. E olha o que hoje eu tô, sabe, tudo que passou, né, que eu tava compartilhando aqui. Talvez, se acontecesse alguma coisa, se eu tivesse essa criança, ela poderia vir com uma má formação e, enfim, algo que talvez eu não estaria preparada, né, para encarar, enfim. Mas só compartilhando um pouquinho aí desse momento meu, para muitas pessoas que também, né, estão passando por isso, já passaram, dizer que Deus sempre está no controle de tudo, gente. E é isso, se manter fiel aos seus exames, fazendo principalmente aí, né, os exames de autotoque, os exames ginecológicos, e não ser relapsas com isso. Prevenção, né? Prevenção é o mais importante. É isso. Não tenho o que falar. Doutora, para finalizar, deixe uma mensagem aqui para as mamães, futuras mamães aí que pretendem, né, que estão com planos de engravidar. Qual que é a mensagem, né, você como médica deixaria aí para as mulheres? Eu acho que se preparar é o mais importante, né? Então, como eu falei antes, fazer a consulta pré-concepcional é super importante, conversar com o médico, fazer os exames para entender como é que está o útero, como é que estão os ovários, como que está a saúde dessa mulher. Começar com as vitaminas pré-concepcionais, isso é extremamente importante. Então, pelo menos 3 meses antes de engravidar é muito importante. Isso diminui muito várias complicações, né, ao longo da gestação. E acho que sempre tá com médicos de confiança, né? Eu falo que na gestação a gente entrega o nosso filho, nosso bem maior, na mão desses médicos que estão cuidando da gente. Então, né, procurar médicos que você confie, acreditar no que o médico tá te orientando, né? Tá sempre fazendo os exames e tomando as medicações aí conforme a indicação. E, gente, viver tranquilo, né? Porque é tão gostoso, uma fase tão boa. Então, curtir, né? Aproveitar cada momento da gestação. Porque com seus enjoos, né? Mesmo quem tem os enjoos, o barrigão, né? Eu acho que tudo isso depois a gente vai lembrando com muito carinho, com né? certeza. Ficam as lembranças aí. E o meu pequeno tá quase fazendo 1 ano, e acho que quando chega nessa fase a gente fica tão nostálgico, né? Fica demais. Pensando que passou aí nesse 1 ano, né? Mais 9 meses de gestação. Então, acho que se eu pudesse dar um recado se cuidem, se preparem, se cuidem, estejam saudáveis, né? Fazendo atividade física, claro que dentro das possibilidades de cada paciente, mas isso ajuda muito, Ajuda, né? Faz toda a diferença para um bom pré-natal, para uma gestação saudável. E é isso. Doutora, muito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. É uma honra, eu repito, é uma honra ter você aqui compartilhando, né, toda a sua experiência com a gente, dando aí tomando o seu tempo, né? Eu sei que você é muito ocupada, uma médica requisitada, né? E é uma honra mesmo, viu? Obrigada, eu que agradeço, imagina. Adorei o convite, adorei estar aqui com você, nosso bate-papo super gostoso.
Quando precisar... Não, vamos, talvez a gente pode até fazer uma parte 2, pegar um assunto específico, né? E desmembrar. É que eu quis trazer aqui no Outubro Rosa, né? Pra gente enfatizar esse assunto aí pras mulheres, né? E eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Primeira, eu falei, vou chamá-la. É isso aí, vamos fazer uma parte 2, a gente pode até... pegar umas perguntas do pessoal aí do... As maiores dúvidas, né? Lá no Instagram. Lá do Instagram. E a gente vai respondendo aqui. Vamos. Falando sobre ultrassom. Então o doutor Rafael pode vir também. Com certeza. Tá super convidado, viu, doutor? Com certeza. Falar aí da parte da especialidade dele, que também é formidável. E eu vou, tá? Eu vou marcar uma consulta urgente. É isso aí. Vai lá conhecer nossa clínica nova. Tá uma delícia, super gostoso. Você... vai ser super bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado desse conteúdo super relevante. Compartilhe esse vídeo para quem vocês sabem aí que estão precisando ouvir essa informação. E inscreva na nossa rede social. Espero que tenha ajudado, né? Todo esse conteúdo, todo esse bate-papo aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.